Nos anos 70, o rock não era apenas música, era provocação, rebeldia, escândalo. Muitas canções que hoje consideramos clássicos imortais, na época foram proibidas, censuradas ou até mesmo banidas das rádios. Letras consideradas obscenas, políticas, subversivas. Faixas que fizeram tremer governos, emissoras e pais. Hoje, descobrimos juntos as 10 canções dos anos 70 mais controversas e censuradas de todos os tempos. Número 10. School's Out, Alice Cooper. Em 1972, esta canção explode como um hino geracional. Aparentemente, é uma celebração do fim da escola, mas o tom anárquico e provocador de Alice Cooper a transformou em algo muito mais ameaçador para o establishment. Em diversas escolas norte-americanas, a faixa foi proibida durante eventos oficiais por ser considerada um incentivo à rebeldia juvenil. A frase "School's Out Forever" foi interpretada como um ataque simbólico à autoridade educacional. O riff é simples, direto, quase como um coro de estádio. Mas a imagem teatral e transgressora de Cooper amplificou o escândalo. Era glam rock, era espetáculo, mas também era um desafio aberto às regras. Alice Cooper construiu em torno da música uma imagem deliberadamente chocante, feita de guilhotinas cênicas e provocações visuais. Muitos pais viam nele o símbolo de uma juventude fora de controle. Algumas associações conservadoras o acusaram de corromper os valores tradicionais. A imprensa mais moralista falou em degeneração cultural disfarçada de entretenimento. E, no entanto, para milhões de jovens era apenas um grito de liberdade depois de meses de disciplina. A faixa tornou-se rapidamente uma tradição de fim de ano escolar em todo o mundo. A censura tentou limitá-la, mas acabou transformando-a em um rito geracional ainda mais poderoso. Número 9. God Save the Queen, Sex Pistols. Aqui entramos no território da pura detonação cultural. Em 1977, durante o Jubileu de Prata da monarquia britânica, os Sex Pistols publicam este ataque frontal à coroa. A BBC proíbe imediatamente sua transmissão. A letra define o sistema como um regime fascista. A capa, com o rosto da rainha coberto por inscrições, tornou-se um ícone subversivo. Apesar da censura, ou talvez justamente graças a ela, a faixa subiu nas paradas. O punk deixa de ser underground e torna-se uma ameaça nacional. A banda chegou a organizar uma apresentação provocatória em um barco ao longo do Tâmisa, desafiando abertamente as autoridades. A polícia interveio e o evento terminou em caos, alimentando ainda mais o mito da canção. Muitas lojas de discos se recusaram a expor o single na vitrine para evitar polêmicas. A mídia tradicional o descreveu como um ataque direto à identidade britânica. Para parte da juventude, porém, era a primeira voz que expressava frustração social sem filtros. A censura apenas reforçou a mensagem de rebeldia. God Save the Queen tornou-se assim não apenas uma música, mas um símbolo histórico de desafio cultural. Número 8. Back in the USSR, The Beatles. Embora publicada no final dos anos 60, seu eco polêmico atravessou toda a década seguinte. Em plena Guerra Fria, ironizar a União Soviética não era nada neutro. Muitos interpretaram a canção como propaganda pró-comunista. Algumas estações de rádio americanas evitaram transmiti-la. Na realidade, era uma paródia no estilo dos Beach Boys, mas o clima político tornou tudo mais sensível. Quando o rock brinca com a geopolítica, a reação pode ser imprevisível. A simples referência à URSS no título bastou para criar suspeita em uma América ainda marcada pelo macartismo. Alguns comentaristas conservadores acusaram a banda de superficialidade política.
a sátira não foi compreendida por todos, especialmente em um contexto internacional tão tenso. A canção foi lida como uma idealização do inimigo soviético. Na realidade, o tom é leve, quase caricatural, com harmonias vocais típicas do pop californiano. Mas nos anos 70, a música não era facilmente separada da ideologia. E assim, até uma faixa irônica acabou se tornando objeto de debate político e cultural. Número 7. Je t'aime. Moi non plus. Serge Gainsbourg e Jane Birkin. Je t'aime, oui je t'aime. Uma faixa que simulava o ato sexual de forma explícita. Gemidos, suspiros, uma letra carregada de ambiguidade erótica. Foi banida em diversos países, incluindo a Itália e a Espanha. O Vaticano a condenou publicamente. E ainda assim, alcançou o primeiro lugar nas paradas britânicas. Era arte ou provocação gratuita. Nos anos 70, a liberdade sexual ainda era terreno de confronto, e esta canção tornou-se seu símbolo sonoro. A versão original com Birkin amplificou ainda mais o escândalo por sua interpretação intensa e vulnerável. Muitas emissoras de rádio interromperam a transmissão após poucos segundos. Em alguns países, o disco foi apreendido ou vendido com restrições. Gainsbourg defendeu a obra como uma expressão poética da intimidade. Para os críticos mais conservadores, era um ataque direto à moral pública. A faixa abriu um debate profundo sobre os limites da arte e da censura, e transformou uma simples canção em um caso cultural internacional. Número 6. Walk on the Wild Side, Lou Reed. Drogas, prostituição, identidade de gênero. Temas narrados com um tom quase descritivo e relaxado. Muitas rádios transmitiam uma versão censurada, eliminando a referência ao uso de drogas pesadas. E, no entanto, a linha de baixo tornou-se uma das mais reconhecíveis da história do rock. Lou Reed descrevia a Nova York marginal sem filtros. Era realismo urbano em forma musical. Crua demais para alguns, genial para outros. A faixa narra personagens reais da Factory de Andy Warhol, figuras à margem da sociedade. Para a época, era impensável citar abertamente temas ligados à transexualidade em um sucesso de rádio. Algumas emissoras modificaram a letra ou baixaram o volume em pontos específicos. Apesar disso, a canção entrou nas paradas mainstream. Sua atmosfera quase jazzística contrastava com a dureza do conteúdo. Esse contraste a tornou ainda mais desestabilizadora. Walk on the Wild Side demonstrou que o rock podia retratar a realidade sem suavizá-la. Número 5. American Woman, The Guess Who. Uma faixa interpretada como crítica feroz aos Estados Unidos e à Guerra do Vietnã. Algumas emissoras a consideraram anti-americana. A letra é ambígua, mas o contexto político a tornou explosiva. O riff inicial é áspero, quase agressivo. Era hard rock com uma posição implícita. Em tempos de tensão, até uma metáfora pode se tornar perigosa. Número 4. Love to Love You Baby, Donna Summer. 17 minutos de sensualidade disco. Respirações, vocalizações, um crescendo erótico que escandalizou as rádios mais conservadoras. Muitas estações transmitiam apenas versões encurtadas e modificadas. Donna Summer tornou-se um símbolo da libertação sexual, mas também alvo de críticas ferozes. A disco music entrava nas salas da burguesia com uma linguagem direta. E para alguns era demais.
Se você ama o rock internacional e quer descobrir histórias que mudaram a música, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui contamos o lado mais autêntico e rebelde do rock. Número 3. Cocaine, Eric Clapton. Um título que por si só bastava para criar polêmica. Muitos acusaram Clapton de promover o uso de drogas. Na realidade, a letra é ambígua e pode ser lida como crítica, mas diversas rádios preferiram evitá-la completamente. O riff é hipnótico, repetitivo, quase obsessivo. Reflete perfeitamente o tema que aborda. Nos anos 70, a fronteira entre denúncia e apologia era extremamente tênue. Número 2. Anarchy in the UK, Sex Pistols. Antes mesmo de God Save the Queen, esta canção já havia declarado guerra ao sistema. Um ataque direto contra a política, instituições e ordem social. Banida por diversas emissoras britânicas, concertos cancelados, contratos discográficos interrompidos. O punk não pedia espaço, exigia-o. Era ruído organizado contra o establishment. Número 1. London Calling, The Clash. Uma das canções mais poderosas do final da década. Fala de crise nuclear, desemprego, caos social. Uma mensagem apocalíptica que muitas rádios consideravam desestabilizadora. O título remete às transmissões da BBC durante a guerra. Era um grito de alerta geracional. Aqui o punk torna-se análise política lúcida e implacável. Não apenas raiva, mas consciência coletiva. Os anos 70 demonstraram que o rock pode ser perigoso. Pode desafiar governos, moral pública, religião, instituições. A censura frequentemente tentou silenciar essas canções, mas cada proibição as tornou ainda mais poderosas. Qual dessas faixas mais te surpreendeu por sua história de censura? Escreva nos comentários e diga se você teria acrescentado outra.